esse que está na genealogia do Senhor Jesus. Muito interessante os caminhos de Deus. Agora vamos ao Salmo 51 nos poucos minutos que nós temos. O Senhor nos conceda a graça de podermos tocar em algumas sessões aqui. Nós vimos então que o Salmo 51, ele antecede o Salmo 32. É o Salmo de confissão de Davi. Ele inicia com o cabeçalho: quando Natã veio ter com ele depois de haver possuído Batseba. Então, rapidamente, uma divisão do Salmo. 4 sessões tem esse Salmo. Vai ajudar muito o teu estudo e meditação e oração ao Senhor. Verso 1 a 4, primeira sessão, verso 1 a 4. O tema dela é o pecado em relação a Deus. O pecado em relação a Deus. Primeira sessão, 1 a 4. Depois, 5 a 9. Segunda sessão, o pecado em relação ao pecador. Depois vamos entrar em os detalhes que pudermos, dentro do tempo que tivermos. O pecado em relação ao pecador. Terceira sessão, 10 a 14. Magnífica sessão. O tema dela, um clamor, grande clamor a Deus. 10 a 14, um grande clamor a Deus. Última sessão, 15 a 19. Esse clamor, esse grande clamor dos versos 10 a 14, ele é ampliado. E já já vamos ver por que ele é ampliado. Então, coloquemos o clamor ampliado, versos 15 a 19. Então está aí as 4 sessões. Se você não anotou, veja depois o que está gravado, que nós vamos ter que avançar com mais ligeireza agora. Já lemos todo o contexto de Samuel, o pecado de Davi. Então vamos direto para o Salmo 51, versos de 1 a 4, rapidamente. Qual é a base que Davi tem quando ele é convencido por Natã para orar assim? Olhe para o Salmo então 51. Tem compaixão de mim, ó Deus. Qual é a base de Davi? Lembre-se, Davi é um homem da palavra. Davi é um homem que ama o Senhor, ama a sua palavra, conhece sua palavra e medita na sua palavra. Vamos ver qual é a base de Davi, também seja rápido. Êxodo capítulo 34, olha que maravilhoso texto, e veja por que Davi começa assim o seu salmo. Tem misericórdia. Primeiro, irmãos, porque quanto à experiência pessoal dele, o que ele diria? O que ele tem para dizer ao Senhor? Nós vimos o que ele ouviu de Natã, não é? Por um lado ele está vexado, cheio de vexame, mas como falamos, um vexame santo. Era tudo o que ele esperava, o que ele precisava, é a sua necessidade mais profunda diante de Deus. O arrependimento, o perdão, a restauração, o retorno ao Senhor, a seu gozo, a sua paz, né? Então, olha esse capítulo 34 de Êxodo. Que maravilhoso. Quando Moisés vai receber as segundas tábuas da lei, por ter quebrado as primeiras. Êxodo 34, vamos avançar um pouco, olha o verso 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele. Moisés subiu ao Sinai 11 vezes durante esse período que estiveram acampados ali. Então aqui desceu o Senhor mais uma vez e, olha aí, proclamou o nome do Senhor. Sabe o que é isso? O Senhor desce até o Sinai e como que diz a Moisés? Moisés, mais uma vez, eu vou dizer a você quem eu sou na minha essência, quem eu sou por natureza, isso é qual é meu nome. Isso é o que significa o nome do Senhor. E vamos ver como o Senhor explica no seu nome. Bendito seja o seu nome. Veja o verso 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Quem está falando é ele mesmo. Ele está se auto-explicando. E então a palavra aqui no original é Yavé. Nas nossas Bíblias, Senhor. Yavé é o nome do Deus que faz aliança. Então quando o Senhor vai proclamar o seu nome para Moisés, ele vai dizer: eu sou Deus de aliança. Independente do que vocês são, independente do que vocês fazem, tem consequências. Eu disciplino os que eu amo, mas eu não mudo. O meu nome é Yavé. Eu sou Deus que faz aliança. E os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Então Jeová, o Deus da aliança. Então repete, acompanha aí, verso 6, de novo. Yavé El, na língua original. Aí está, Senhor Deus. No hebraico, Yavé El, Senhor Deus. Agora, quem ele é?
Esse Yahvé, qual é seu nome? Compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Fiel à sua própria aliança. Ele é que diz: fiz aliança com Davi. Aliás, a primeira palavra que ele ouviu de Natã foi: eu te ungi, eu te livrei, eu te escolhi. Então qual é a primeira palavra ligada ao nome do Senhor? Compassivo. O que Davi escreveu lá no seu Salmo 51? Tem compaixão. Davi clama pelo Senhor, mediante o que ele conhecia do próprio nome do Senhor. Tem compaixão de mim, ó Deus, segundo a multidão, ou primeiro, segundo a tua benignidade, e então, segundo a multidão das tuas misericórdias. Agora, 3 palavras que vamos destacar aqui: apaga, lava-me e purifica-me. Localizou aí? Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. São tão precisas, lindas e profundas essas palavras, que precisamos colocar o sentido de cada uma delas. Então, acompanhe aí rapidamente. Primeira palavra, apaga. Por que Davi clama apaga? Estamos, é claro, partindo do sentido da palavra no texto original. Porque ele usa a palavra apaga conforme o hebraico. O que ele está pedindo? Ele está dizendo: borra. Na nossa linguagem usa a borracha, apaga mesmo. Porque o meu pecado está escrito nos arquivos do céu. Guardemos isso, queridos irmãos, em nossos corações. Assim como Apocalipse 19 diz que aquelas vestes bordadas da noiva santa, bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa se ataviou, e essas vestes bordadas falam dos atos de justiça dos santos, cada um deles registrado nos anais e nos arquivos do céu. Também, cada pecado é registrado nos arquivos do céu. Então poderíamos dizer: estamos perdidos. Estaríamos perdidos, não é? Por que não estamos perdidos? 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ainda um importante versículo 9 de 1 João 1. Se confessarmos os nossos pecados. Viu, irmão? Se não confessamos os nossos pecados, é claro, conhecidos. Davi orava até mesmo dizendo: absolve. Salmo 19 agora, que é um salmo de Davi também. Os céus manifestam a glória de Deus. Davi termina assim: absolve-me das minhas faltas ocultas. Ele tanto orava pelos pecados que ele conhecia por causa da luz de Deus, quanto aqueles que lhe eram ocultos, mas não ocultos do Senhor. Quem sabe pecados lá na motivação secreta, lá nos pensamentos mais íntimos, lá nos desejos mais escondidos do coração. Absolve-me das que me são ocultas. Salmo 19. E da soberba livra o teu servo, né? Então, apaga, porque cada um dos pecados, assim como os atos de justiça, porque Deus é justo, simplesmente por isso. Então ele registra todos os atos de justiça, e Apocalipse também vai dizer que aqueles santos que morrem no Senhor, suas obras os acompanham. Isso não é maravilhoso? Graças ao Senhor, tudo que fazemos a seus pés, tudo que fazemos pelo Espírito, e só o que fazemos pelo Espírito, estão registradas como obras que permanecem para sempre, porque nós estamos cooperando com aquilo que é a edificação eterna de Deus. Por outro lado, cada pecado que cometemos é registrado nos arquivos do céu, até que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, primeiro a Ele mesmo, e então a nós, porque Ele fez uma aliança irrevogável conosco. Quando o Senhor Jesus toma aquele cálice e diz: este é o sangue, é o cálice de uma nova aliança, no meu sangue.
Ele diz: derramado em favor de muitos. Quem são os muitos? São os que creem. Muitos para a remissão dos pecados. Então, irmãos, a nossa provisão é infinita. Isso não nos leva a brincar com o pecado, muito pelo contrário. Nos leva a adorar o Senhor por tão assombrosa provisão. Então, apaga, porque eles foram registrados nesses arquivos, e Davi sentia isso profundamente no seu coração. Então ele diz: Senhor, toma a tua borracha, e eu pequei contra ti, e agora apaga minhas transgressões. E como nós falamos, baseado no que ele clama? Tua compaixão, tuas infinitas misericórdias, multidão de tuas misericórdias, e tua fidelidade.